lá, vamos entrar um pouquinho no tema que vocês escolheram aqui, né? O que é um relacionamento maduro e confiável? Bom, o relacionamento maduro é aquele onde você pode ser quem você é e você enxerga o outro como ele é. E vocês conseguem conviver, se amar, né? Enxergar as qualidades positivas e negativas e assim querem e desejam construir uma vida juntos. Esse é um relacionamento maduro, onde você não se relaciona com as suas próprias expectativas ou seus próprios desejos, mas com a pessoa que está na sua frente, como ela é, do jeito que ela é. E cabe nessa relação ter espaço para você ser quem você é, como você é, com a sua luz e com a sua sombra, com seus sonhos, com seus desejos. Esse é o momento da gente aprofundar, então, para construir, né? Para encontrar ferramentas para construir esse tipo de relacionamento que eu estou falando aqui. E relacionamento maduro, gente, não é aquele que não tem dificuldade, que não tem obstáculo, né? Que não tem discussão ou que é perfeito, porque isso não existe. Mas sim, como eu disse, é um relacionamento onde cabe a humanidade e a divindade de cada um que integra essa relação, né? E o que não é um relacionamento maduro e confiável? Antes de eu falar o que não é, deixa eu voltar um pouquinho e falar o que eu chamo de confiável, né? É aquele onde não é aquele que tem 100% de garantia, porque no relacionamento amoroso ninguém pode dar 100% de garantia, ninguém tem 100% de garantia. Porque a vida muda, porque os acontecimentos mudam, porque você muda, porque o outro muda, né? E a vida é impermanente, assim como os nossos sentimentos modificam, os nossos desejos modificam. Então, apesar, né, de ter aquele comprometimento num casamento, de que até que a morte nos separe, e muitas pessoas, né, falarem isso no altar, muitos casamentos não conseguem chegar até a morte, né? O momento que até a morte nos separe. Por quê? Porque a vida modifica, porque os objetivos mudam. Então, um relacionamento confiável é aquele que você sabe lidar com essas probabilidades com confiança em você, né? E onde também você tem respeito mútuo, cumplicidade, companheirismo, onde o outro pode ter uma vida individual e ao mesmo tempo uma vida a dois, né? E obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aí, isso me ajuda a divulgar mais esse tema que eu acho tão importante, que tantas mulheres têm dificuldade. Então, o relacionamento onde um pode ser uma pessoa inteira, sendo quem ela é, preservando suas amizades, né? Tendo o espaço da sua individualidade. Tem coisas que a gente não quer compartilhar com o companheiro não quer compartilhar com a gente, mas a gente quer desabafar com uma amiga, né? Então, que cabe esse lugar do individual, ao mesmo tempo que ambos nutrem o espaço a dois. E essa nutrição eu vou falar como que ela acontece, tá? E aqui também precisa ter um desejo dos dois para que ele seja um relacionamento confiável. Não é aquele relacionamento onde um faz, o outro só recebe. Isso não é confiança, né? E depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso aqui. Mas um relacionamento confiável é aquele onde você consegue viver com essa realidade, que não existe 100% de, como é que eu vou dizer, ninguém pode dar 100% de certeza para ninguém, nenhum dos dois. Hoje, aqui e agora, existe um desejo de estar junto, de um comprometimento, de nutrir essa relação? Existe, ok? Então, seguimos. Quando acontece de uma pessoa não querer mais, isso pode acontecer nas relações. Não adianta ter prometido lá na igreja ou lá no rito da sua passagem que vamos ficar junto até a morte separar, se não existe felicidade, se não existe cumplicidade, né? Se não existe confiança, se não existe amor. Então, o relacionamento maduro e confiável é aquele onde você enxerga o outro como ele é, o
outro também, vocês se aceitam nas dificuldades, eu vou falar, não é nem nas dificuldades, mas nas qualidades negativas, vocês sabem lidar com a imperfeição um do outro, porque somos todos imperfeitos, né? E ao mesmo tempo, isso não abala a relação. Existe confiança que os dois têm recursos para saber lidar com os desafios, para saber lidar com a rotina, para saber lidar com qualquer obstáculo que vier. E que sim, o relacionamento tem altos e baixos, né? Mas mesmo que esteja no alto ou esteja no baixo, ambos querem continuar nutrindo a relação. Para que exista confiança, precisa existir um investimento de ambas as partes, ok? Então isso é o que eu chamo de relacionamento amoroso confiável. E o que não é esse relacionamento amoroso maduro e confiável, tá? É aquela relação onde você e o outro se relacionam com as projeções que vocês fazem. Então vocês ficam querendo modificar um ao outro. Ah, o meu marido tem uma rotina de querer ver televisão quando chega no trabalho. Aí você quer modificar aquela rotina, você quer conversar. Aí você briga com ele porque ele não quer te ouvir. E aí você não sabe lidar com essa necessidade dele ou com essa qualidade, essa característica dele, né? Qualidade, característica dele. E ele também não sabe lidar com você. Então não há um meio do caminho onde um dia, ok, ele chega, ele vê a televisão e aí você faz outra coisa, mais tarde vocês conversam, outro dia ele chega e não liga a televisão, em comum acordo para que ambos possam nutrir, vocês dialoguem, né? Então o relacionamento que não é maduro e não está saudável é aquele onde um está se relacionando com o outro, mas não como o outro é, como você imagina que o outro deveria ser, ou como você gostaria que o outro fosse. Então você fica querendo mudar o outro o tempo inteiro, e o outro a mesma coisa, o outro só reclama, né? Ah, reclama que você é assim, reclama que você não faz aquilo, ou que você é isso, ou que você é aquilo, e você é a mesma coisa. Aí há um desgaste, e isso é muito comum acontecer no início das relações, na fase da paixão. Na fase da paixão, ambos querem mostrar só as qualidades, né? Ninguém quer mostrar a sua sombra ou suas qualidades, suas características negativas. Tá todo mundo querendo mostrar só as características positivas. Um quer agradar o outro o tempo inteiro, né? Quer conquistar o outro o tempo inteiro. Então, até haver ali uma, entre aspas, né, sensação de que o outro foi conquistado. E aí os relacionamentos começam a ter problemas, né? Porque aí o outro relaxa, não cuida mais da relação, reclama, só enxerga os pontos negativos do outro, desgasta, queixa, quer mudar o outro o tempo inteiro. Porque nessa fase da paixão a gente não enxerga os defeitos do outro. Às vezes os defeitos estão ali na nossa cara, mas a gente só está olhando para os pontos positivos. A gente só está enxergando os pontos positivos. Então a gente desculpa muitas das atitudes que o outro tem que para nós não são aceitáveis, né? Então, por exemplo, de repente você está começando a namorar com um homem que trata super mal a mãe. E aí aquilo te incomoda, mas você justifica, você desculpa, ele tá nervoso, ele tá num momento de dificuldade, é isso, é aquilo. E aí depois você casa com essa pessoa, ou você começa um relacionamento mais profundo, e aí se espanta quando ela trata mal você também. Aí você quer mudar aquela pessoa. Mas aquilo já estava presente lá atrás, já era uma pessoa às vezes, né, que falava muito alto, ou que falava, sei lá, muito palavrão, ou que não tinha paciência, ou que não tinha respeito, e você não viu, porque você não prestou atenção, né, nas características que não te agradavam, porque você estava construindo na sua, vamos falar assim, a gente tem, né, na minha época, quando eu era adolescente, existiam alguns jargões, por exemplo, todo mundo tem a metade de uma laranja, se você não encontrar a sua metade de laranja, você não vai ser feliz. A tampa da panela, o chinelo torto, o chinelo velho pro pé torto, ou algo assim, que eu não lembro do chinelo, como que é direito esse ditado popular, mas é algo assim, que a gente precisava de uma outra pessoa para ser feliz.
Graças a Deus isso caiu por terra, porque hoje sabemos que as pessoas podem escolher estar sozinhas e serem felizes a si mesmas. Aliás, existe muito relacionamento amoroso infeliz, porque as pessoas só se criticam, só se julgam, né? Não tem um espaço mais para o carinho, não tem um espaço de nutrição, mas permanecem juntas porque não querem ser separadas, ou porque não querem ficar sozinhas, ou porque querem ter um par para levar, né, no encontro dos amigos, ou no Natal na casa dos pais. Então, e tem muitas pessoas solteiras extremamente felizes, conectadas com elas mesmas, vivendo, viajando, se divertindo, namorando, né, namorando um pouquinho, depois fica sozinha de novo, seguindo a vida como bem se conecta, vamos dizer assim. Então, não é garantia de felicidade um relacionamento. Então, cada um é responsável por ser feliz. Em primeiro lugar, a sua felicidade é a sua responsabilidade. A minha felicidade é a minha responsabilidade. E a gente precisa ser uma pessoa inteira antes, né, de ser um par. Porque se você não olha para a sua individualidade, para as suas necessidades, se você não se ama em primeiro lugar, você vai buscar esse amor no outro e vai vir com muitas exigências. Quando a gente não tem amor próprio aqui e não tem confiança, a gente joga tudo isso no outro. O outro tem que te amar, o outro tem que suprir as suas carências, o outro tem que fazer aquilo que você mesma não faz por você, né? Então o outro tem que te agradar, porque muitas vezes, quando a gente é agradada, a gente se sente amada. E assim é, porque quando o outro tira o tempo dele para fazer algo por você, para fazer algo por mim, para querer agradar, isso dá sensação sim, de que o outro nos ama, de que a gente é importante para o outro, de que o outro parou o tempo dele para pensar em nos agradar. Então dá sim. Mas isso são momentos, assim como você também agrada o outro, em momentos, porque você também tem uma vida para cuidar, um trabalho, ou uma casa, não importa, o filho, né? O outro também tem uma vida para cuidar. Então, se você não trabalha sobre si mesma, o amor próprio e a autoconfiança, você vai buscar o amor que você deveria buscar em você vai buscar em uma relação. E aí acontecem essas relações super frustrantes, mas que as pessoas ficam juntas mesmo naquela brigaiada, aquela brigaria sem fim, um ofendendo o outro o tempo inteiro, mas ali naquele estresse, e às vezes os filhos ali presenciando também aquele estresse, um conflito dentro de casa, falta de harmonia, mas seguem casados, né? Por quê? Porque tá faltando você olhar para você, você tá esperando que o outro faça por você aquilo mesmo que você mesma não faz, que o outro te dê o amor que você não se dá. E o outro pode se esforçar muito, ou você mesma pode se esforçar muito para dar amor para o outro, mas nunca vai ser suficiente se o outro não amar a ele mesmo, se você não amar a si mesma. Porque existe amor, gente, que o outro pode te dar, mas maior sede de amor é o amor que a gente precisa desenvolver por nós mesmas. Então, para ter um relacionamento maduro e confiável, é pré-requisito você conhecer a si mesma, você saber, você amar a si mesma. O que é isso? Quando eu falo amar a si mesma, não estou falando daquela utopia de que eu me amo. Muitas pessoas falam, eu me amo, eu tenho muita segurança, mas se trata mal, se critica, se julga, se cobra, né? Isso não é auto-amor, tá? Isso não é o amor próprio. Amor próprio acontece quando a gente tem consciência das nossas características positivas e negativas, ou seja, da nossa luz e da nossa sombra, e a gente aprende a amar também o nosso lado que não é tão bonito assim. A gente aprende a aceitar, mas não significa também aceitar e não querer crescer, e não querer mudar, e não querer reciclar, e não querer evoluir, não querer se tornar uma pessoa melhor. Não, mas é reconhecer as qualidades negativas. Por exemplo, de repente, você é uma pessoa ciumenta, você é insegura. Então, o auto-amor vem do lugar de, em primeiro lugar, aceitar essa insegurança e visitar a sua infância
né, com o trabalho da criança interior, que é o trabalho que eu faço no curso Sementes do Florescer com as minhas alunas, para descobrir lá na infância o que faltou, qual foi o tipo de amor, onde você aprendeu que você precisava ser diferente do que você era para você se sentir amada, né? Você se moldou ao que os seus pais queriam e assim você se distanciou de você se afastou daquele amor que é essencial para as crianças, que é o amor de pai e de mãe, né? Nem é você que se afastou. Para ter esse amor que é essencial, você se afastou de você se tornando quem os seus pais gostariam que você fosse. Então, a partir do momento que você olha para isso, entende que a sua criancinha pequenininha lá atrás fez o melhor que ela pôde para se dar amor, e você aprende a abraçar aquela criança que você foi, você desenvolve o amor próprio. Você desperta em você a verdadeira qualidade de amar a sua vida como ela foi, aceitar os seus pais, aceitar o seu passado, trabalhar no seu presente para construir a mulher que você quer ser, né? A cada momento. Então, é muito importante para ter um relacionamento maduro você saber de si mesma, porque senão, sem saber, você pode estar cobrando do outro o amor que você não se dá. Então, como? Com as exigências. O outro tem que falar que me ama. O outro tem que não pode esquecer uma data de aniversário, uma data de casamento, né? Aniversário de namoro, de casamento. O outro tem que me dar a satisfação da vida dele o tempo inteiro, porque senão eu me sinto segura. Então, aí você sobrecarrega a relação e a possibilidade de você construir um relacionamento maduro e confiável se distancia de você. Porque aí começam os relacionamentos por posse. Sabe? O outro é meu marido, então o marido, aquela é a minha mulher, e esse é o meu casamento. Então, é uma coisa muito de posse, e o outro não é posse sua, e você não é posse do outro. Né? Vocês estão juntos por escolha. Assim funciona. Mas quando existe esse sentimento de posse, é para cobrir uma carência interna, uma falta de amor. O outro é meu, eu pego, né? Então é meu, o outro não pode ir encontrar com os amigos, o outro não pode jogar o futebol, porque se ele for jogar o futebol, depois vai sair, vai beber, e no bar vai ter mulher, e não sei o quê. E isso é um sentimento de posse, isso não é saudável, né? Sim, para ser saudável precisa ter respeito, e os dois precisam respeitar. Quer estar junto, precisa viver uma vida de casado, né? Não quer estar junto mais, se separa. Mas para construir um relacionamento maduro é essencial o respeito e a cumplicidade, né? O comprometimento. Então, o que não é quando você está nesse sentimento de posse, o outro só tem que fazer aquilo que você quer, você está corrigindo o outro o tempo inteiro, não é assim que faz. De repente o outro vai lavar uma vasilha, ele tem o jeito dele de lavar, você tem o seu, aí um fica corrigindo o outro o tempo inteiro. Você devia lavar o copo primeiro, não, olha, ficou cheio de sabão. Olha, assim não dá não, porque não ficou bem lavado não. Aí você vai lá e lava de novo na frente do seu marido, que não ficou bom, não ficou do seu jeito, né? Então isso impossibilita a construção de um relacionamento maduro e confiável. Porque desgasta as relações, porque afasta os corações. E por que é importante a gente olhar para isso? Porque nós todos carregamos, todos os seres humanos, uma sede de amor. Tudo que a gente mais deseja na vida é vivenciar o amor. O amor por nós mesmas, o amor em comunhão, o amor dos nossos pais. São muitos tipos de amor. O amor pelo trabalho, o amor pela vida, né? Mas tudo que a gente mais deseja é ter esse contato com o amor, é se sentir amada e amar. O amor permeia a nossa vida o tempo inteiro. E a falta desse amor leva ao egoísmo. Você querer só para você, o sentimento de posse. Então, por que é importante? Porque nós construímos barreiras contra o amor. São muitas barreiras, são memórias afetivas que carregamos dentro da nossa infância, desse lugar que eu falei, né? Porque quando nós estamos dentro do útero das nossas mães, ali nós temos calor, alimento, nós temos aconchego. Estou falando numa gravidez onde não existe o espaço para uma tentativa de aborto, tá? Porque às vezes a mulher se engravida no momento da vida
que ela não está esperando. Então, num primeiro momento, vem aquele susto, aí a mulher não se sente confortável com a gravidez, mas aí a gravidez vai se desenvolvendo e aí a aceitação vai chegando e a mulher vai começando a amar aquele bebê e a relação vai se estabelecendo, vai se fortalecendo, os vínculos vão se estreitando e o amor vai crescendo, né? E quando nascemos, uma das maiores tendências da nossa, né, porque antigamente as mulheres tinham parto natural. No tempo da minha avó até que não, da minha bisavó, era parto natural. Era possível confiar na natureza que uma mulher que ela tem condições de parir. Depois foi entrando a tecnologia, sim, muitos bebês morriam, é verdade. Então foi entrando a tecnologia, desenvolvimento da ciência, da medicina, e entrando a cesariana e tal. A cesariana começou a atropelar um pouco o tempo do nascimento do bebê. Às vezes as mulheres nem entram em trabalho de contração, o bebê é arrancado do ventre porque era aquele dia, naquela hora, naquela conjunção astral, né? Então muitas coisas aconteceram que interromperam até o momento do parto em si, né? Porque é importante ter uma cesariana para uma emergência, é importante, mas é tão importante também ter o respeito pelo momento do bebê vir ao mundo. E quando não tem esse respeito, atropela o tempo, atropela o bebê, as complicações emocionais, né? Porque aqui a gente não está falando da razão, a gente está falando de memórias de corpo, memórias de sensações e emoções, tá? Impacta um pouquinho, o bebê se sente às vezes arrancado, atropelado, estava dentro da barriga onde tem tudo e a gente vem para o mundo que não tem, que a gente precisa aprender a pedir, aprender a receber, né? E uma das primeiras coisas que acontece é o corte do cordão umbilical, muitas vezes até sem esperar terminar de pulsar aquele cordão. Às vezes o cordão ainda está todo enroladinho porque ele ainda está pulsando sangue e pum, se corta. E ali rompe o nosso vínculo com a nossa mãe. Dá ali uma primeira sensação de que estou sozinha, né? E às vezes o bebê vai para uma incubadora quando acontece, necessário mas às vezes vem para o colo da mãe. Hoje, graças a Deus, os partos estão mais humanizados, então vem para o colo da mãe, às vezes, porque antes o bebê ia limpar, ia isso, ia aquilo, ia tomar banho, para depois vir pelo colo da mãe. E essa ruptura brusca já gera no bebezinho um susto, um medo, uma sensação de que está sozinho, de cadê aquele amor que eu tinha, cadê aquela pessoa que me cuidava. Isso não é racional, né, gente? Porque o intelecto do bebê não está desenvolvido. Então, dependendo da nossa história, a gente precisa olhar muito para isso, né? Às vezes eu tenho uma aluna que a mãe dela faleceu no parto. Quando acontece isso, o adulto fica com uma memória, né, emocional de muito medo da perda. E aí tem muita dificuldade da entrega nas relações, porque ela não entende, o bebê não entende que a mãe faleceu, né, que houve uma morte, só entende a ausência, há um vácuo, um vazio. Então a nossa história, o nosso nascimento, a nossa infância interfere muito, né, nos obstáculos que nós construímos contra o amor. Eu estou dando um exemplo aqui bem real e bem claro. De uma aluna minha, né, que a mãe faleceu mesmo no parto e ela tem uma grande dificuldade de entrega, ela quer viver o amor, ela quer viver as relações, mas ela não confia, ela tem medo da perda, ela não se entrega, e não só nos relacionamentos afetivos, na dificuldade de fazer amizade, porque no fundo ela teve uma grande perda que precisa ser cuidada e trabalhada para superar o medo, o trauma. Então, olhar para o passado, para a sua história de vida, fazer uma autobiografia, lembrando do seu nascimento, das coisas que você vivenciou, das coisas que as pessoas te contam, te ajuda a entender onde foi que você aprendeu que você tinha que ser diferente, ou que você não podia se entregar para o amor, que o amor era arriscado. Por exemplo, um bebezinho que acontece isso, que a mãe falece no parto, tem uma grande dificuldade até às vezes de sentir as emoções, de sustentar os sentimentos, porque é tão forte a dor da ausência da mãe para um bebê que ele anestesia as suas emoções, como uma defesa pode acontecer. E a pessoa vai para a vida adulta depois tendo uma dificuldade de sentir,
de compreender as emoções, se defendendo, sendo uma pessoa mais fria, mais distante, mais sozinha. Então muitas coisas influenciam, por isso é muito importante a gente olhar, porque tudo que a gente mais deseja é estar em contato com o amor. Nós nascemos e buscamos o amor na nossa vida. E às vezes a gente substitui esse amor afetivo por um amor a um bichinho, um animal de estimação, por um amor ao trabalho, por um amor a uma sociedade. Você luta por uma causa ideal de uma sociedade, mas nós estamos sempre buscando amor e sempre desejando amor. Então é muito importante a gente descobrir quais são os obstáculos que a gente construiu como uma defesa pelo medo de não ter mais o amor que a gente teve e às vezes faltou, porque na nossa infância a gente tem uma sensação de falta, assim, real. E aí o acontecimento externo é, como esse caso que eu contei, a mãe faleceu, ela não tinha como estar com essa bebezinha. Mas na cabeça dela existe uma raiva, por que a minha mãe não se cuidou? Porque a minha mãe não me amava, a sensação de não ser amada. Porque se a minha mãe me amasse, ela cuidaria melhor da saúde dela e aí eu ia ter mãe. Né? Então é uma coisa inconsciente, é uma memória lá de trás que precisa vir por consciente, porque quando ela está no inconsciente, que é uma defesa, ela sem que você saiba, impede que você chegue onde você quer chegar, porque tem ali as defesas. Sentiu dor da perda, não quero mais ter ninguém. Então tomar consciência disso ajuda você a ir com segurança, com confiança, com cuidado com você mesma, sabendo até onde você pode ir, qual é o seu limite, estendendo, de pouquinho em pouquinho estendendo esse limite com segurança. Então tudo isso ajuda muito, né? E fora os obstáculos que acontecem na vida adulta já, como uma traição, por exemplo, que deixa muita ferida, que machuca, que deixa uns traumas, que deixa insegurança, deixa desconfiança, né? O ciúme, porque pode vir pra, já fui traída, então sou muito ciumenta, e aí tal, que são exatamente esses muros que a gente vai construindo sobre algo que aconteceu. E algumas pessoas passam por uma traição, por exemplo, e tem uma força de seguir adiante, romper a relação, seguir adiante e se relacionar de novo de um outro lugar. Tem algumas pessoas que ficam remoendo aquela situação, aquela traição, não querem entregar de novo para a relação, tem muito medo da entrega, ficam muito ciúmes. Isso acontece diferente de pessoa para pessoa exatamente pelos motivos que eu expliquei aqui. Às vezes, lá na sua infância, em algum momento da sua vida, você pode ter sido traída pela sua mãe, pelo seu pai. De repente, as traições para a criança não são as traições para o adulto, né? Então, aconteceu uma vez eu atender uma mulher que ela se sentiu traída pela mãe e ela nem era tão pequenininha mais. Ela ficou menstruada com 11 anos. E isso também é muito parecido com a minha própria história, tá, gente? Mas esse eu vou contar de uma aluna minha. Ela ficou menstruada com 11 anos. E ela teve muita vergonha de ter ficado menstruada e tal. E aí ela chamou a mãe, mostrou pra mãe, a mãe, né, explicou pra ela, e conversou, e ela falou, não conta pra ninguém. E a mãe contou pro pai. E pra ninguém, pra aquela menina de 11 anos, era ninguém, era um segredo dela e da mãe. Era uma vergonha, ela não estava entendendo, ela precisava de tempo para assimilar, para depois ela conseguir expressar. E a mãe contou pro pai. E ela, de forma natural, a mãe não contou para mais ninguém, foi só pro pai, tá? Mas ela se sentiu muito traída pela mãe, porque ninguém é ninguém. E ela tinha vergonha do pai naquele momento. E o pai, sem saber de nada, chegou em casa e foi dar parabéns para ela. E aí ela falou, parabéns por quê? Ah, você ficou mocinha. Pronto. Aquilo veio à tona, né? E aí a gente vai puxando o fio da meada mais atrás. Ela, quando a irmã nasceu, ela se sentiu traída também. Por quê? Porque a irmã precisou ficar no hospital, incubadora, nasceu prematura, precisou passar uns dias no hospital. E ela voltou para casa, e a mãe, né, ela em casa, a mãe voltou para casa, mas não voltou com o bebê. A live. Desculpa aí, gente. Vamos retomar aqui. Então, a mãe voltava para casa, né? A mãe chegou em casa sem o bebê e a mãe chegou muito triste, porque o bebê tinha ficado na
na incubadora, a mãe muito preocupada, né? O bebê nasceu prematuro. E ela esperando a mãe chegar com o bebê, já sentindo ciúme daquela coisa, porque ia perder, era filha única até então. E a mãe precisava ficar, ou queria também, né? No hospital com o bebê por um período do dia e ela ficava sozinha. Então ela se sentiu preterida. Antes da minha irmã nascer, a minha mãe só tinha olhos para mim. Depois que a minha irmã nasceu, ela preferiu ela me traiu, ela traiu o amor que eu tinha por ela. Ela se sentiu um pouco traída, abandonada também. Houve ali duas sensações dela, de abandono e traição, né? Como se a mãe tivesse preferido a irmã, porque ela era muito pequena quando isso aconteceu. Ela tinha 4 para 5 anos. Então ela não entendia no intelecto que o bebê... A mãe explicava que o bebê estava no hospital, que a mãe precisava ir lá dar mamar, que a mãe precisava ir lá cuidar, a mãe precisava ficar perto para ele falar depressa. E se eu não me engano foram 15 dias. E esses 15 dias para uma criança, gente, é uma tortura. Então por isso é importante você conhecer. E aí quando tem uma sensação de abandono nesse nível lá na infância e uma sensação de ter sido traída... Quando acontece uma traição num relacionamento afetivo, essa traição ela tem uma potência muito maior, porque tem uma memória de dor lá da infância. Então essa traição, toda traição dói, tá, gente? Mas tem algumas pessoas que passam, superam e seguem a vida. Outras pessoas ficam remoendo a traição e muito, muito tempo, empacam, não quero se relacionar de novo. Aquilo vira um transtorno muito grande para a vida da pessoa. Por isso, porque a gente precisa puxar as histórias, saber o que vem lá de trás. E aí você não se traiu. Você ser a pessoa que se compromete com você em primeiro lugar, né? Você se aprender a ser fiel a você. Você não se abandonar. Porque muitas vezes a gente repete as histórias. Eu tenho outras alunas que tinham mães muito críticas. Nunca estava bom nada que elas faziam. Sempre tinha um porém. Ah, você não tirou nota, você tirou nota 9,5, mas não foi 10. Ah, você guardou seu uniforme, mas a sua cama está enrugada. Ah, nunca era suficiente. Então, hoje são mulheres que entram nos relacionamentos e que temem não serem suficientes para o marido, para o namorado. Estão sempre preocupada em fazer tudo pelo outro, para que o outro não vá embora, para que o outro não, né, para que ela não desagrade o outro. Então está sempre preocupada em como que vai atender as expectativas e esquece dela mesma. Então ela hoje adulta, mulher, que fala para ela que nada que ela faz é suficiente, porque ela sempre acha que ela tem que fazer tudo pelo outro, porque senão o outro vai embora. E não enxerga que o outro também é responsável, o outro é responsável pela própria felicidade. Então, a gente precisa descobrir quais são os obstáculos, quais são as camadas, né? Quais são os muros construídos contra o amor, para que possam ser derrubados com muito amor, com muito respeito, para que se possa chegar num relacionamento maduro e confiável. Né? E quando eu falo isso, as pessoas falam, mas eu não sei o que eu passei na infância. Muito natural não saber. Por quê? Porque quando a gente tem uma dor muito grande, há uma certa defesa de anestesia, de esquecimento. Sabe, tipo uma mulher grávida? Olha, eu vou falar uma coisa bem diferente, mas que tem tudo a ver. Quando uma mulher grávida engravida, está recém, né, parida, vamos dizer assim, ela não quer ter outro bebê por enquanto, porque acabou de passar pela dor, pelo desconforto, pela adaptação do bebê. Ela não está pensando nisso. Ela pode até querer ter um filho um dia, mas agora não. Né? E por que as mulheres continuam tendo filhos? Porque esquecem da dor do parto. Especialmente se a mulher teve um parto complicado, se a mulher precisou, o bebê nasceu e ficou na incubadora, como eu falei aqui. Por que tem outro filho? Porque esquece da dor de ter tido. Tem na lembrança uma vaga memória de ter sido muito triste, de ter sido doído, de ter vivido uma preocupação muito grande, de terem sido dias muito estressantes, mas não tem viva aquela memória. Porque quando a gente tem viva aquela memória, a gente tem medo. Natural, é uma defesa, não quero passar por isso de novo, então não quero ter outro filho, não quero. E por quê? Graças a Deus a gente esquece, porque a gente precisa continuar a vida, não só com o nascimento de filhos, mas a gente precisa seguir, superar as nossas dores, os nossos obstáculos e dificuldades. Senão a gente ficava empacada na vida para sempre diante de um grande obstáculo, diante de uma dor. Então é natural que você não se lembre, porque na sua infância, com certeza você experimentou traumas, dificuldades e muito imatura, não tinha condição de lidar com aquilo.
Então, são traumas que reverberam na vida adulta até hoje, que hoje você, mesmo sendo adulta, mesmo tendo uma inteligência emocional, você tem dificuldade de lidar. Então, é natural, mas existe técnica para que você se lembre disso, né? Existe maneiras de você se lembrar dos acontecimentos. E é muito legal, porque no curso Semente do Florescer eu faço exatamente isso, né? Eu trabalho com a criança interior, que são essas memórias. Criança interior, se você não sabe, são as nossas memórias, tanto as memórias de dor, que nós chamamos, né, de criança ferida, quanto as memórias de liberdade, de espontaneidade, de leveza, de honestidade, de sinceridade, de verdade que uma criança tem. Sabe aquela alegria que uma criança tem, que a gente olha, ela é livre? Isso também é a nossa memória, nossa essência é aí. E que a gente chama de criança divina. Então é natural que você não se lembre e que você tenha se esquecido até da sua criança divina, porque a sociedade, os seus pais tinham sonhos projetados sobre você, a sociedade traz as suas exigências, né? Então é assim, quando a gente é criança, qual que é a sua escola, o que você vai querer ser quando crescer, depois quando você vai casar, depois quando você vai querer, quando vai ter filho, depois quando você vai ter neto. Então a sociedade não para de exigir, né? É sempre na cobrança. Então, é muito importante olhar para tudo isso que nós estamos conversando aqui, né? Então, tá tudo bem se você não se lembra da sua infância. Em uma terapia, em um curso de autodesenvolvimento, você vai conseguir, com a técnica correta, lembrar, tomar consciência e corrigir, né? E sanar, vamos dizer assim, cuidar, melhor do que sanar. Cuidar das suas próprias dores, derrubar os muros que você construiu contra o amor, para que você possa vivenciar aquilo que o ser humano mais deseja, que é amar e ser amado, né? E agora vamos falar sobre como fazer isso? Bom, como fazer? Eu tô falando o tempo inteiro aqui sem falar sem dizer que é isso, né? Mas é isso. Olhar para a sua própria história, caminho do autoconhecimento, amar a você em primeiro lugar e confiar em você. Quando eu digo confiar, é confiar que você pode viver um relacionamento, que se acontecer de uma ruptura ou uma traição ou qualquer coisa que seja, uma morte, você tem condição de lidar com isso. Você tem ferramenta para superar a dor, o obstáculo, a dificuldade, né? E como que a gente pode desenvolver? O caminho para isso é esse que eu falei todo agora. Agora vamos falar especificamente sobre como cuidar de um relacionamento para que ele se torne um relacionamento maduro, tá? Alguns pré-requisitos para ter um relacionamento maduro, dois são esses, né? O desenvolvimento do amor próprio, essa responsabilização pela sua própria felicidade, deixar que o outro se responsabilize pela felicidade dele, e vocês compartilhem uma felicidade, uma construção de uma vida juntos, um apoiando o outro, obviamente, né? É preciso confiança em você, né? Por exemplo, ciúme, quando tem muito ciúme é porque está faltando cuidado sobre si mesmo. Você está tão afastada de você, que o seu foco está tão na vida do outro, que o ciúme é isso, o afastamento de você mesma. Não enxergar suas necessidades. Você só quer sentimento de posse, que o outro não pode ir embora porque senão eu vou ficar sozinha. Não, o outro não pode me trair porque eu não vou dar conta. Então, está precisando cuidado com você, né? Então, auto-amor e autoconfiança são essenciais como pré-requisitos para um relacionamento maduro. Não existe relacionamento maduro se você não aprendeu a amar você mesma. Agora, quando eu falo aprendeu a amar, não estou querendo falar que você se amou completamente não, tá, gente? Porque auto-amor, segundo um livro que eu li espírita, para mim é muito coerente essa fala, diz que o auto-amor é um aprendizado para toda a eternidade. Porque é tão difícil essa arte de amar a nós mesmos, são tantos obstáculos que a gente enfrenta, como eu falei, da sociedade, das exigências, das críticas, da opinião alheia, dos medos, que a gente precisa continuamente estar alimentando o amor próprio, continuamente. Quando não tem amor próprio, tem egoísmo. O egoísmo é uma compensação da falta de amor, mas outro dia eu falo sobre isso porque dá uma live inteira, tá? Então, partindo desses dois princípios do amor próprio e da autoconfiança, o tripé que eu falo, amor próprio, autoconfiança, e isso você só consegue no caminho do autoconhecimento, conhecendo a você mesma, sua luz e sua sombra, amar você como você é, ajuda você a amar o outro como o outro é, aceitar a sua humanidade imperfeita, ajuda você a aceitar o outro na imperfeição dele, e relacionamentos maduros são relacionamentos imperfeitos, quero deixar isso muito claro.
São relacionamentos imperfeitos, não são ilusórios, não são utópicos, não são fantasia, não são aqueles contos de Cinderela e de princesa que vai chegar um príncipe encantado no cavalo branco e vocês vão ser felizes para sempre. Felicidade é construção, é dia a dia, é compreensão, é entendimento, é cumplicidade, é união, é fortalecimento, é apoio mútuo, é paciência, é resiliência, é resignação. Tudo isso faz parte da construção da felicidade. Por isso o tema aqui é como construir um relacionamento maduro e confiável. Porque precisa estar o tempo inteiro em construção, em alimento, senão se perde. Tá? Não é mágica, não tem mágica. Aqui a gente não fala. A mágica é uma utopia para esse tipo de coisa. Não existe relacionamento perfeito. Não existe alguém que vai ser 100% do jeito que você é. Existe alguém que tem os principais características daquilo que você almeja. Né? Caráter, vontade de estar junto, cumplicidade, companheirismo, respeito, né? Fidelidade no sentido da relação, né? Não existe ali a traição, por exemplo, né? Porque se para você é um princípio importante, se você não dá conta de ser traída, precisa reconhecer a humanidade que não dá conta de ser traída e aceitar, eu não dou conta de ser traída, então eu quero um relacionamento onde não haja traição de ambas as partes. Você também precisa se comprometer e tá ok, né? Então, o que fazer para, se o seu relacionamento não é um relacionamento maduro ainda, como você pode estimular ele a se tornar um relacionamento maduro? Primeiro que eu falei é isso, desenvolvendo autoconfiança e amor próprio no caminho do autoconhecimento. Mas existem outras coisas que você pode fazer também, como por exemplo, o diálogo. Um relacionamento maduro, o diálogo é sempre presente. E como é esse diálogo? Não é um diálogo simples, que eu falo assim, você não encheu a garrafa d'água, você tá muito esquisito, você tá muito distante, você. Eu tô o tempo inteiro colocando no outro a responsabilidade. Esses são os relacionamentos imaturos, onde existe um culpado, um algoz e uma vítima. Onde o outro, você cobra do outro aquilo que você mesma não está fazendo, como eu já falei aqui. No relacionamento maduro, o diálogo é muito diferente. E eu vou te explicar agora como para você já começar a colocar em prática agora mesmo na sua relação, tá? O diálogo maduro, um diálogo saudável em um relacionamento maduro, ele não parte do princípio da palavra você é isso. Você é egoísta, você é grosso, você grita, você não faz, fala e não cumpre, você... Isso são acusações. Quando você dialoga no nível da acusação e o outro dialoga com você de volta no nível da acusação, você é fria, você é isso, você é aquilo, as barreiras, sobem, porque o outro vai se defender. Quando alguém te acusa, a sua tendência é se armar contra aquela pessoa, se defender. Então, o relacionamento maduro, ele não tem um diálogo de acusação, mas ele tem um diálogo pautado em você. E qual que é a diferença? Por exemplo, imagina que o meu marido chega estressado do trabalho e me dá uma patada, né? Tô aqui em casa trabalhando, aí ele chega, eu falo, oi amor, e aí ele vem, não sei o quê, e me xinga, e me cobra alguma coisa que eu falei que ia fazer e não fiz, ou que me trata mal, e aí eu falo, opa, num relacionamento imaturo, que não tá saudável, o que acontece? Me sinto ofendida e falo, olha aqui, olha lá como é que você fala comigo, hein? Você joga em casa gritando, não tem culpa dessas coisas do seu trabalho não, o problema é seu, tá? Olha, não sei o que, pronto. Virou briga, virou confusão, virou afastamento, cada um vai ficar com raiva do seu lado, distanciou, né? E num diálogo de um relacionamento maduro, a pessoa chega, imagina que chegou gritando e esperneando e falando, no exemplo que eu dei, e aí aquilo vai me incomodar. Obviamente, se a pessoa chegar gritando, descontando em mim coisas do trabalho dela, aquilo vai me incomodar, como incomodou outra pessoa. Só que como eu falo, como você pode falar? Você pode falar com calma assim, olha, talvez você tenha tido um dia difícil, eu não sei o que está acontecendo, mas quando você chega em casa e você está falando da atitude, tá? Você não está chegando pro outro e falando assim, você é um grosso, eu tô aqui trabalhando e você me chega aqui gritando comigo. Não, você não tá criticando, você está falando. A sua atitude de chegar em casa, falando alto, brigando comigo, me deixa triste, ou me deixa com raiva, ou me faz ter vontade de me afastar de você, afasta nós dois.
Você quer conversar? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? Você precisa de um tempo? Você quer ficar sozinho? Sabe? Porque aí a outra pessoa, por ela mesma, ela vai falar, opa, tô aqui descontando na minha esposa, na minha namorada, uma coisa que não é responsabilidade dela. A tendência daquela pessoa colocar a mão na consciência, pedir desculpa, ou nem pedir desculpa, se ela estiver muito estressada, ela fala, eu tô muito estressada. Eu vou ver uma televisão, eu vou tomar um banho, aí o outro se afasta, passa aquela tensão que tá no ar e depois um diálogo pode acontecer, né? O marido pode chegar e falar, olha, aconteceu isso no trabalho, sei lá, de repente sei lá, aconteceu um problema, alguém se acidentou, perdeu dinheiro, sei lá o que pode ter acontecido, mas aí o outro chega e conversa. E aí você tem a possibilidade, a probabilidade de acolher a dificuldade do seu namorado, do seu marido, da sua parceira, de quem quer que seja. De dizer, sinto muito que você tenha passado por isso, posso te ajudar de alguma forma. Ou não há o que fazer, mas você dá um abraço, você traz uma leveza para a relação, sabe? Então, a atitude do outro que te incomoda, você tem direito de falar e colocar limite, é a sua responsabilidade. Mas a maneira como você fala ajuda a desenvolver um relacionamento maduro ou alimenta a imaturidade de um relacionamento. Se você coloca o dedo para apontar para o outro, você não fala desse jeito comigo não, porque você é um grosso. Acabou. O outro já tá com raiva, vai virar. Agora, olha, eu tô aqui em casa, você chegou, tô vendo que você tá nervoso, eu vou tomar meu banho, eu vou ficar um tempinho longe de você, quando você se acalmar, a gente conversa, tá bom? Porque a forma como você tá me tratando tá me machucando. Ou a forma como você tá me tratando eu não tô gostando. Eu não quero ser tratada dessa forma por você. Então é sua responsabilidade se proteger. Se o outro tá te tratando de uma maneira que você não gosta, é sua responsabilidade se afastar. Mas você não precisa acusar o outro e tornar aquilo mais tenso, mais estressante do que já tá. Então sempre diga de você. E para você dizer de você, você precisa se conhecer. Porque o que você está sentindo diante da atitude do outro? Eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô com vontade de gritar com você. De repente você, olha, você grita comigo, chegou aqui tenso, você gritou comigo, a sua atitude de gritar comigo me fez ter tanta raiva que eu também tô com vontade de gritar com você. Mas não quero, então para não gritar com você eu vou me afastar, vou lá tomar meu banho, vou esfriar minha cabeça, porque eu não tô gostando da forma que você tá me tratando, isso tá me afastando, tá me deixando com raiva, vou me afastar. Então, a maneira como você fala, o diálogo é importante, mas lembre de dizer de você, sobre qualquer circunstância. Você, o que você está sentindo, né? O que a atitude do outro está representando para você, né? Assim eu não me sinto ofendida, o que é que está representando para você? Então, o diálogo é extremamente importante, o diálogo saudável, tá? E aí, colocar limite no outro é outra coisa extremamente importante, em você e no outro. Porque às vezes é você que vai chegar em casa e vai soltar os cachorros em cima do seu marido, do seu namorado. E aí o seu namorado vai falar, epa! Né? Lá na casa dos meus pais a gente fala, opa, trocou a ferradura hoje. Pra dizer pro outro, fala assim, opa, você tá passando dos limites. Né? Então, assim, mas isso até é uma atitude ainda defensiva, daquela que eu falei lá, né? Porque aí o outro fala, mas aí às vezes ajuda o outro a tomar consciência. Mas a melhor atitude é o diálogo saudável que eu coloquei aqui. E tem uma outra coisa, gente, que ajuda muito. Com o passar do tempo nas relações, nós perdemos o olhar para aquilo que o parceiro tem de bom. Aquilo vira uma rotina e perde-se os elogios, perde-se o encantamento. E é preciso alimentar isso, é preciso alimentar com esse olhar de enxergar o lado bom do outro. Ah, mas eu convivendo com o outro, descobri que ele tem muito mais defeito do que qualidade. Tá bom, mas ele também tem qualidade. Se você só reforça, porque os relacionamentos imaturos, né, ou pouco saudáveis, são críticas e críticas um sobre o outro o tempo inteiro. Nossa, a comida tá salgada hoje, hein? Não, ficou péssima. Ou então fala, nossa, você podia ter lavado o carro, porque o carro tá imundo, hein? Ah, nossa, porque são críticas e críticas e cobranças e cobranças. E um relacionamento onde tem crítica e cobrança muito presente é um relacionamento onde a construção do muro do amor o tijolinho vai subindo, cada vez mais vai colocando tijolinho contra o amor. Porque o outro vai querer se defender ou acusar de volta, sabe? Toma lá da cá.
é uma resposta reativa à vida, toma um soco do outro, me agrediu, eu vou agredir de volta. E a gente precisa desenvolver uma maturidade emocional de parar de reagir aos acontecimentos da vida de maneira inconsciente, porque é uma maneira inconsciente, uma defesa, pum, tomei um soco do outro, para começar a responder à vida. Então, às vezes, é necessário o silêncio. O outro te ofendeu, o outro te frustrou, o outro te decepcionou, ou você fez isso com o outro. Porque às vezes a gente decepciona e frustra o outro sem querer. Às vezes a gente exige do outro que ele dê para nós naquele momento muito mais do que ele pode oferecer, porque nós estamos jogando sobre o outro as nossas perspectivas, os nossos desejos, né? As nossas necessidades não atendidas. E aí vem uma grande frustração quando o outro não atende os seus desejos, as suas necessidades, uma sensação de que eu não sou importante para o outro não me ama, né? Por quê? Porque você está jogando todas as suas necessidades e projeções sobre o outro. Então, é importante também desenvolver a paciência. Às vezes, naquele momento, o outro não pode te dar aquilo que você gostaria de receber. Então, dê a você aquilo que você precisa. Nutra a si mesma. Não espere que o outro faça por você. Faça você, compreenda aquele momento. Tenha paciência com o outro. É essencial, paciência, resiliência, né? Que é a capacidade de se adaptar. E é essencial, gente, o elogio. O outro, olha, né? De repente o outro vai arrumar a cozinha, como eu falei. Aí o outro deixou a cozinha, uma vasilha meio melecada ainda de gordura, não lavou o suficiente, deixou, sei lá, alguma coisa mal feita, não secou do jeito que você queria, não guardou, lavou e deixou lá. E você, em vez de falar assim, nossa, obrigada, né, e tal, você fala, não, mas você podia ter guardado, hein? Porque eu podia ter secado e guardado, já que tá arrumando a cozinha, por que você não arrumou completo? Quando eu arrumo tudo. Assim é fácil arrumar a cozinha, né? Então você não valoriza, você não estimula o outro naquelas características que você gosta, sabe? Então o outro fez algo que você gosta, elogia, agradeça. Fala, ai, obrigada, que bom que você tá aqui me ajudando, que bom que a gente tá sendo parceiro, que bom que a gente tá construindo junto. É tão bom quando a gente faz as coisas nós dois. Elogia, tenha paciência, aceite você também como você é, você e o outro, suas dificuldades. A aceitação de si acontece antes da aceitação do outro. Se a gente não aceita os nossos defeitos, as nossas características negativas, a gente vai ter tendência a olhar só para as características negativas do outro. Esses dias eu estava atendendo ela é minha aluna também, e também faz comigo atendimentos terapêuticos individuais, e é uma mulher que se cobra muito. Para ela, nunca é o suficiente. Tudo que ela faz é pouco, os resultados que ela tem são pequenos. Ela está aprendendo a construir a validação do próprio caminho, né? E então ela tende também a ser muito crítica com o outro. E isso está incomodando ela. E eu falei, graças a Deus. Porque quando chega no nível do incômodo, é que a gente está tomando consciência que esse não é um bom caminho. E aí a consciência nos ajuda a abrir os olhos para trabalhar de uma maneira diferente, para mudar aquilo que a gente não está satisfeito. Porque quando ela critica o outro, né, ela só reclama, ou ela corrige, ela está corrigindo o tempo todo. Olha, não faz assim não, olha, guarda assim, olha, limpa assado, olha, faz desse jeito. Tem uma arrogância de achar que o jeito dela é melhor de todo mundo, né? E também, mas na verdade no fundo isso esconde um medo, uma dificuldade de lidar com frustração, uma dificuldade de sustentar os próprios medos, né? Então, aprender a lidar com as frustrações, desenvolver a paciência, elogiar com frequência, desenvolver o diálogo saudável que eu falei aqui, responsabilizar pela sua própria felicidade. São esses exercícios práticos que você pode fazer aqui e agora, hoje, logo agora que acabar essa live. Para que você possa nutrir a si mesma e compartilhar. Quando a gente está com o nosso potinho de amor cheio, o amor transborda para o outro. Quando o outro está com um potinho de amor cheio, transborda para a gente. Então ajude o outro a nutrir ele mesmo, nutra você e também peça ajuda para o outro te ajudar, né? Tipo, ai, se eu for grosseira, me fala, se eu, né? Tipo, ai, me sinaliza, ouve o outro, o que é importante para o outro, tenha clareza do que é importante para você, né? Então, esses são exercícios práticos que você pode fazer agora mesmo. Então, escreva alguma cena
que você tenha se desentendido com alguém, com seu marido, com seu namorado, mesmo que nesse momento você esteja sozinha, escreva uma cena. Como que foi? Ah, fulano chegou e fez isso e eu respondi assado. Fulano nananã e eu fiz aquilo. E agora transforme esse diálogo que você fez na escrita mesmo por um diálogo saudável, como eu falei aqui. De repente o outro gritou com você. De repente faltou a atenção do outro para você. E aí você transforma esse diálogo para você mesma, não precisa fazer para o outro ainda, em uma transcrição, né, saudável. Como você falaria? Pode ser com qualquer pessoa. A gente está falando de relacionamento amoroso aqui, né? Mas pode ser com seu marido, pode ser com um namorado que você já teve, uma lembrança que você tenha com seu atual namorado. Se você não tiver ninguém nesse momento, tenha uma lembrança para fazer esse exercício. E se você não tiver ninguém, pega uma pessoa que você se relaciona, seu pai, sua mãe. Olha como você trata o seu pai e a sua mãe. Você tem críticas demais sobre seus pais? Sinal de que você também tem muita exigência com você. Você está apontando muito o dedo para o outro. O que está faltando em você que você não está reconhecendo o lado bom da outra pessoa? Então, isso ajuda imensamente, ok? Na live passada, eu não sabia, né? Mas o Instagram estava passando por uma instabilidade, os comentários não apareciam para mim, depois várias pessoas me mandaram um direct falando sobre isso. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês colocaram, se vocês falaram alguma coisa. A gente quer ser aceita como somos, mas ficamos querendo mudar o outro. Exatamente, Marli, exatamente. Então, primeiro a gente precisa se aceitar, porque antes do outro aceitar a gente precisa aceitar a gente mesmo. E depois também desenvolver essa aceitação, né? Por que você quer que o outro te aceite? Porque você não está se aceitando. Então você quer que o outro aceite porque você não se aceita. E você também critica o outro o tempo inteiro. Porque quando você não se aceita, você também só vê os defeitos do outro. Tem um olhar muito exigente, muito duro. A felicidade, assim como todas as respostas, estão dentro de nós. Exatamente. Outra coisa que eu adoro quando vocês colocam, gente. A felicidade mora... A nossa felicidade é a nossa responsabilidade, né? Nós precisamos buscar dentro, responsabilizar por desconstruir. Rumi que dizia essa frase: você não precisa buscar amor, você precisa desconstruir os muros que você construiu contra o amor. E meu mestre Cláudio Naranjo dizia assim: não se pode encontrar amor quando se busca tanto amor. Então, primeiro o amor próprio, depois o amor ao próximo, e o amor amoroso também é um amor ao próximo, né? Como você veio aprendendo, não que quando estamos completa, o outro vem para acrescentar e não para completar. Construção, né? Vida 2 é uma construção, venho aprendendo com você. É uma construção onde os dois colaboram, né? Onde os dois participam, não onde um só participa, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa dá demais para outra pessoa e aí o relacionamento acaba e o outro fica indignado. Não, mas eu fiz tudo pelo outro, paguei a faculdade dele, ajudei no momento de dificuldade financeira, ia para casa da mãe, da avó, nananã. E olha, precisa haver um equilíbrio na relação para ela ser saudável, tá? No dar e no receber. Porque quando um dá muito, ele provavelmente se torna pai e mãe. Paguei a faculdade do meu marido. Momento de transição, de dificuldade financeira, um pode sim ajudar o outro. Mas está em excesso porque está virando mãe do seu marido. Quando vira mãe do marido ou do namorado, a tendência do outro é ir arrumar uma outra mulher. Porque ele não vai se relacionar com a mãe num nível sexual. Então, muitas traições acontecem aí. Porque as mulheres doam excessivamente, aceitam excessivamente coisas que não deveriam aceitar, não conseguem colocar limite. Dão. Amor de pai e de mãe é incondicional. O pai vai sempre dar, a mãe vai sempre dar amor, mesmo se o filho for um assassino. Mas amor entre marido e mulher, entre namorado e namorada, não é incondicional. É um amor condicionado. Eu amo você com algumas condições. Se você me respeita, se você nutre a nossa relação, se a gente está com vontade de estar juntos os dois. Então ele tem condições, né? Então se você dá demais para o outro, muito provavelmente o outro vai embora. Ou a parte sexual fica muito comprometida, tá? E às vezes acontece as duas coisas juntas. Terminei um noivado há mais de 7 anos e não consigo mais me ver em outro relacionamento. Então, é importante aqui olhar para essa dor. O que aconteceu? Ficou uma ferida muito grande aí, né? Dessa ruptura desse relacionamento. E é uma construção contra o amor, uma construção de um muro contra o amor. É preciso ir
devagarzinho, tirando tijolinho para tijolinho, porque você merece. Se você quiser, você pode ser feliz sozinha? Obviamente sim. Mas se você busca, se você tem vontade de ter um companheiro, se você... porque no fundo, a gente está sempre querendo uma companhia, né? A gente está querendo uma família, uma companhia. Então, é importante olhar e começar a desconstruir esse muro, entendendo qual é a dor que causou, o que foi a dor que ficou, o trauma que causou, que muito provavelmente tem a ver com a sua infância, tá? Esse foi um gatilho da vida adulta, de uma memória da sua infância. Então é muito importante olhar para isso, para você seguir, mesmo que você escolha seguir sozinha, nunca mais quero me relacionar, mas que isso não seja trava para você. Você não esteja se relacionando não por uma ferida desse relacionamento, ou por uma dificuldade, ou por um obstáculo, por não se ver, por não se encontrar, ou por não se permitir, mas por escolha. Então olhe para você, para que você possa escolher com liberdade, se sim ou se não, tá tudo bem, mas olhe para essa ferida, é muito importante. É muito difícil quebrar esses muros da traição e rejeição. Sim, é muito difícil. A gente quebra quando a gente olha para nossa infância. Eu queria esquecer das coisas que vivi na infância. Não queira esquecer, porque esquecer te coloca num lugar de risco. Se você esquece, você não se protege. Então, as lembranças são para ser superadas, para ser acolhidas, para ser entendidas, né? Tipo, não na mente, mas para ser vivenciadas. Deixa eu corrigir minha fala. E superadas. Você pode ressignificar a sua história, você não precisa esquecer, sabe? Você não precisa esquecer o seu passado, muito pelo contrário, a sua criança fez tudo de melhor que ela pôde, nas condições que ela tinha. Isso é aprender o amor próprio, aprender a amar aquela criancinha que se esforçou, que fez o que fez por sede de amor. Aí a gente desenvolve amor próprio e aí tem a chance de amar alguém. Mas a gente não ama o outro sem amar a gente primeiro. Isso é uma utopia, isso é uma compensação da falta de amor. Verdade, Heloísa, não sei com o que você concordou, mas depois você me explica. Isso aconteceu entre minha irmã e eu. Ela chegou estressada, me tratando mal. Olhei para ela e quando ela parou de falar, eu disse apenas, boa tarde para você também. Ela baixou a cabeça e ficou confusa, né? Pelo que você está trazendo aqui. Isso também é uma defesa, é melhor do que discutir, tá? Mas quando você fala boa tarde para você também, se você observar o tom da sua voz, muito provavelmente é um cutucão no outro, tipo assim, eita, alto lá. Pode ser uma saída? Pode, melhor do que discutir. Sim, muito melhor. Mas pode haver também um diálogo de falar, olha, você está chegando estressada, não sei o que aconteceu no seu dia, mas a maneira como você está me tratando não está me fazendo bem, não. Não estou gostando, não. Eu vou dar um tempo, mais tarde a gente conversa. Vou tomar um banho, vou sair, vou esparecer, vou me afastar, né? Mas é um cutucão também que você dá, boa tarde pra você também. Mas quando a gente fala um boa tarde pra você também, é boa tarde pra você também, né? Aquela, Então, isso é um exercício, tá, gente? Porque não é fluido, a gente não sabe fazer isso da noite pro dia, não. É um exercício, é uma prática. É bem assim mesmo, a confusão acabou na hora. Ah, a confusão acabou na hora. Ah, ok. A confusão acaba, né? Nem começa, porque dá o outro, abaixa a cabeça e toma consciência. Mas depois você pode chegar pro outro, esse pode ser o seu limite, sua maneira de falar, opa, outro lá. Como eu brinquei aqui, que lá na casa da minha mãe a gente fala assim, eita, trocou a ferradura hoje. Tipo isso, né? Tipo, olha, você tá na patada aqui, nem sei porquê. Mas depois você pode chegar pra pessoa e falar, olha, você chegou estressada, você gritou comigo, eu não achei legal, eu me sinto ofendida quando você faz isso, eu nem sei o que aconteceu, tá precisando de alguma coisa, posso ajudar? Ou então nem precisa oferecer ajuda se você não tiver com vontade de verdade, seja honesta com você e com o outro também. Mas de dizer, olha, alto lá, né? Eu não sei o que aconteceu no seu dia, mas não gosto que você grite comigo. Me faz mal isso. Difícil, mas necessário. A Márcia. Mas é frustrante quando fazemos com capricho por toda a família, mas quando o outro vai fazer é sempre de qualquer jeito. É difícil segurar as críticas. Márcia, não é fácil. O caminho do crescimento não é um caminho fácil, não. E nem é mágico, não é simples. Às vezes é simples. É um simples que é difícil. É simples, não é complexo. É simples, mas é um simples que é difícil. Mas aí vamos ver o nível da sua expectativa. De repente também tem muita expectativa. De repente o que o outro tá fazendo não é de qualquer jeito. É o jeito dele fazer que é diferente do seu. Então observa um pouquinho se tá ok o outro jeito também. Se existe uma expectativa muito grande, tá? Ou se não existir, se realmente for de qualquer jeito, você pode conversar com o outro no sentido assim...
o que deixa a atitude, não o outro. Você fazer de qualquer jeito, isso gera defesa, porque é uma acusação. O que é? Tipo, eu gostaria que você guardasse as vasilhas, porque eu me sinto sobrecarregada quando você arruma a cozinha tipo, poderia guardar as vasilhas, por favor? Porque né, a gente compartilhar esse cuidado. Eu me sinto sobrecarregada quando você arruma a cozinha e eu tenho que guardar a vasilha. Eu preferia, você poderia fazer isso? É uma conversa, um diálogo. Aí se o outro fala, não posso, né? Mas Cláudia, por que não? Porque às vezes nós somos muito exigentes mesmo, sabe? E o outro faz diferente da gente, a gente acha que o diferente do outro não é bom o suficiente como o jeito que a gente faz. É um treinamento, é um exercício, tá? A gente poder olhar para as nossas expectativas também, tá? Verdade, a Ana tá dizendo aqui. Meninas, como li todos os comentários, eu extrapolei a hora aqui com vocês no almoço. E essa live vai ficar gravada. Se você gostou, já clica aqui, curte a live, envia para aquela pessoa que precisa ouvir, que quer encontrar o amor saudável na vida dela. Aqui a gente falou sobre muitas coisas e também sobre o que você já pode colocar em prática hoje mesmo. Então, manda para aquela pessoa que você gosta, aquela amiga querida, aquela pessoa da família que você deseja que também tenha um relacionamento bom. Manda para o seu noivo, para o seu namorado, para o seu marido também, para ele poder construir junto com você. Tá bom, meninas? Terça-feira que vem eu espero vocês aqui de novo e daqui a pouco vai surgir lá post para vocês votarem o tema da preferência de vocês, tá bom? Para que eu possa cada vez mais estar aqui presente com temas de interesse e que possam trazer benefícios verdadeiros para vocês. Muito obrigada pela presença, um ótimo dia, fiquem com Deus.